A impressão que fica após o final do GP do Qatar de Fórmula 1 de 2024 é que tudo voltou ao normal no reino dos Países Baixos. Eles não gostam que a gente chama de Holanda por questões históricas que eu não sei explicar agora, mas que eu prometo que um dia eu vou pesquisar para conversar com vocês sobre isso. Max Verstappen venceu no modo contra tudo e contra todos. Porque, obviamente, a Red Bull não era a favorita para ganhar a prova. Mas com o treino que fez, mesmo bloqueando o coleguinha, e aí o George Russell largou na pole, e com a corrida que fez, olha, o Verstappen não só está de parabéns, como mostra que não é tetracampeão mundial à toa. Prova dominante, fez com que a disputa ficasse mais concentrada, não digo nem na parte da frente, porque por mais que o Norris tentasse passar por ele, o Norris cometeu um erro que jogou ele lá para trás e aí adiou a conquista de título da McLaren para Abu Dhabi. Talvez não, porque a Ferrari diminuiu a vantagem em pontos. Eu prometo falar sobre isso em outro vídeo no futuro. Agora, como o Verstappen foi dominante mesmo não contando com o melhor carro e administrando bem a corrida, sabendo lidar com as situações da forma adequada, controlando o ritmo de corrida, impedindo que o Norris tivesse a investida, e aí com todas as variáveis em pista, ele conquistou a vitória. Foi uma corrida bem mais ou menos, para ser bem sincero. Se eu precisei de chiclete para me manter acordado, é porque a corrida foi meio modorrenta. Eu acho que o MVP dessa prova do Qatar é o diretor de TV. Porque esse cara não só trabalhou, como ele trabalhou em nome do entretenimento. Porque ele foi buscar todas as disputas que estavam acontecendo do 10º colocado para trás, e ali havia disputa. A gente estava muito concentrado com a disputa entre McLaren e Ferrari, e até chamou atenção como que a Ferrari, por boa parte da prova, não foi capaz de investir contra a McLaren, e no final das contas a Ferrari foi a grande vencedora do final de semana, porque registrou mais pontos do que a McLaren, e dessa forma diminuiu a diferença para 21 pontos e levou a disputa do título de construtores para Abu Dhabi, graças a Deus, porque se a McLaren encerrasse o campeonato de construtores agora no Qatar, eu nem ia assistir a prova da semana que vem. Eu só ia acordar cedo para assistir o Gabriel Bortoleto na tentativa de conquista do título da Fórmula 2. Cara, meio ponto. Eu queria falar sobre o que aconteceu na prova Future da Fórmula 2. Eu não sei se eu vou gravar vídeo sobre isso, ainda estou pensando sobre o assunto. Mas eu ia assistir a prova da GP2 e ia voltar para a cama e dormir e aproveitar o meu domingo de forma civilizada. Mas não! A McLaren não teve competência para conquistar o título no Qatar. Tinha que ter feito isso nessa prova. Acho que dá chance para a Ferrari é dar sopa para o azar, ainda mais no final de semana que a Ferrari não estava tão bem assim. Tudo bem, o Sainz teve o problema com os estilhaços do retrovisor, que acabou caindo na pista e que o Bottas fez o favor de atropelar e chamar um safety car por conta disso. Mas claramente a Ferrari não tinha ritmo para acompanhar a McLaren. McLaren que estava bem até, tentou uma boa estratégia com o Piastri quando teve uma das intervenções do safety car, mas não conseguiu ir muito além do que foi. E acho até que o pódio para o Piastri foi um prêmio de consolação gigante, porque ele chegou atrás do Leclerc, que com tudo o que aconteceu, chegou na segunda posição. O GP do Qatar que chama atenção muito mais pelas disputas do pelotão de trás do que do pelotão da frente, porque estavam envolvidos a Kik Sauber, que finalmente marcou seus pontos nesse ano com o Guan Yu Zhou e não com o Valtteri Bottas. Talvez o Bottas conseguisse a pontuação se ele não tivesse passado em cima de um retrovisor. Disputa envolvendo a Alpine, que melhorou no final do ano e entra numa disputa direta com a Haas para ver quem é, eu não vou dizer a melhor do resto, mas do sexto para baixo, da sexta equipe para baixo, quem vai ficar na frente nessa disputa. Pode render um bom caldo para a prova de Abu Dhabi, esse duelo entre Haas e Alpine. De novo, a Alpine se recuperou e a Haas apresentou uma grande melhora da era Gunther Steiner para cá, mostrando de novo que o problema era o cara mais popular do Drive to Survive. Saudades do Gunther Steiner, essa aqui é a verdade, né? E a Vicarb
a Racing Bulls, que para mim andou para trás. Não só por causa do problema que o Liam Lawson teve, mas também o desempenho do Tsunoda. Chegou um determinado momento da prova que o Tsunoda foi ultrapassado por todo mundo, mostrando que esse carro da Vicarb também deu marcha ré dentro de pista. Da mesma forma como deu marcha ré a Mercedes. Essa aí, marcha ré de vez. A corrida para o Hamilton foi um pesadelo e para o George Russell em partes também. E olha que o Russell ainda tinha otimismo e perspectiva para tentar ganhar essa corrida de alguma forma. Não contava com a melhora do Verstappen, com certeza. Talvez contasse com o bom desempenho que a McLaren teve no final de semana, mas também não contava que o carro ia sair do nada para lugar nenhum. O Hamilton, coitado, ele não tinha carro para passar um Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que, quando não é para ajudar, não ajuda mesmo. Ele já não estava fazendo uma boa corrida, ainda foi abalroado, se eu não me engano, pelo Kevin Magnussen, foi jogado para último, acabou abandonando a prova. Olha, a maré para o Sérgio Pérez, ele precisa se benzer. Ele precisa procurar algum guia espiritual para poder ser ajudado, porque nesse caso não foi nem o caso dele ter criado algum problema para ele mesmo. Ele simplesmente precisa de ajuda psicológica, emocional e, nesse caso, funcional dentro da pista. E outra equipe que, Jesus amado, essa aí precisa buscar uma benzedeira também, é a Williams. Porque nada dá certo na Williams. Colapinto tem problema de novo e dessa vez não foi culpa dele, ele foi abarroado em pista. E o Alexander Albon com um desempenho pífio. Não é à toa que a Williams, e isso porque a Williams tinha melhorado no meio do campeonato. Estava indo bem até o início das férias. Só que eu entendo que a falta de grana pesou na Williams. Porque as outras equipes, a Alpine, até mesmo a Sauber, a Haas, todas elas evoluíram, melhoraram seus carros, fizeram upgrades que deram resultado em pista, porque todas essas equipes que eu mencionei melhoraram, e a Williams estacionou. E assim, eu tenho pena do James Wolves. Ele é um bom homem. Eu assisti a última temporada do Drive to Survive, eu sinto que ele é um bom homem, eu sinto que ele tem muitas dificuldades para reorganizar a vida na Williams, porque a gente publicou esse ano que até o ano passado a Williams estava utilizando uma planilha do Excel para organizar o seu inventário. E olha só, nesse ano com tantas batidas, com tantos problemas para repor peças, e no meio do caminho a Williams ainda esquece um resfriador no carro do Albon, num Q3, estragando a classificação do cara, tudo isso mostra como que a Williams vai ter muito trabalho para se reorganizar, como que ela ainda está perdida e como que a falta de grana afetou a equipe para não desenvolver o carro, para ela ficar para trás, como ficou na segunda metade da temporada. A Williams hoje é a 9ª colocada no campeonato de construtores e de lá não vai sair, se bem que agora, vamos ser um pouco irônicos, está ameaçada pela Kik Sauber, que marcou seus primeiros pontos na temporada. Olha, se tiver a dobradinha do Joe e do Bottas lá em Abu Dhabi, a Williams termina em último, tá? Fica a dica para a equipe britânica. Foi uma corrida até que disputada nas posições de trás, e essas disputas resultaram em punições que foram se acumulando ao longo da corrida, incidentes diversos. Os comissários, ou melhor, o novo comissário-chefe da FIA, que agora tem jornada dupla, porque cometeu aquele erro do Virtual Safety Car na prova do Bortoleto da F2, e tem o trabalho dobrado agora de ser o diretor de prova da Fórmula 1, e esse cara tá tendo que passar um cortado, porque, olha só, as intervenções de safety cars, as punições, todos os incidentes em pista que ficaram na mão dele, e ele teve que administrar isso da melhor forma possível. Eu não vejo lances tão polêmicos assim para comentar ou analisar, com exceção do suposto break test do Verstappen para cima do Norris, e ainda assim não fez diferença, a ordem dos fatores não alteraram o produto. Acho que algumas das punições aplicadas foram necessárias.
O que chama a atenção é que essa pista do Qatar ela é propícia para ter essas disputas mais acirradas. Eles encontraram uma solução bem interessante, que é colocar a brita do lado das zebras para delimitar de forma mais rígida os limites de pista, e aí efetivamente punindo o piloto com queda de desempenho quando ele ultrapassa esses limites. Eu acho essa uma solução muito mais válida. A polícia tá com sirene aqui. Incrível. Eu acho essa solução muito mais válida do que ficar deletando volta, porque você tem o prejuízo prático do piloto na perda de tempo, na perda de vantagem em pista, ou no caso de treino classificatório, perda de tempo, a volta é praticamente descartada de qualquer maneira. Lembrando que esse circuito originalmente foi concebido para moto velocidade, ele não foi pensado para a Fórmula 1, então tem essas características próprias que os pilotos precisam lidar, sem falar na questão do asfalto, uma pista plana, um asfalto mais suscetível à temperatura, e surpreendeu o fato dos pneus médios durarem tanto mesmo numa pista que estava com uma temperatura mais alta. Surpreendeu. Ano passado, esses mesmos pilotos, esses mesmos pneus tiveram muitas dificuldades com a questão térmica. Parece que a Pirelli deu uma resposta positiva às últimas reclamações, aos últimos eventos onde alguns pilotos estavam falando dessa inconsistência dos pneus da Pirelli, e parece que a fornecedora dessa vez forneceu. Parabéns, Eduardo. Parece que a fornecedora dessa vez ofereceu pneus mais adequados para as equipes. Bom, temos a prova de Abu Dhabi, a última etapa da temporada. A disputa do título de construtores está aberta. Não sei se a disputa do vice-campeonato também, porque o Leclerc chegou na frente do Norris. Eu confesso que eu não tenho números e eu não fiz as contas aqui. Pode ser que o Norris, depois de tudo, ainda perca o vice-campeonato? Não sei. Eu vou colocar, nesse momento do vídeo, um crédito mostrando a possibilidade do Leclerc ser vice-campeão mundial. Ele, que de novo conquistou a segunda posição, na minha opinião, de forma até inesperada, porque a Ferrari não estava essa Coca-Cola toda no deserto do Qatar. E é isso. Lembrou a Fórmula 1 de 2022 e 2023. Meio chata, meio modorrenta, com o Verstappen dominando tudo. Não sei se eu quero essa Fórmula 1 de volta, mas se bem que não foi o domínio absoluto. O Verstappen não disparou na frente. Ele apenas soube controlar com um carro mais débil, porque ele não tem o melhor carro. Ele soube controlar as circunstâncias da prova e soube controlar o ritmo de corrida, algo que ele está fazendo muito bem. Sem falar no fato de que ele soube fechar o Norris nas relargadas, o que é sempre muito maravilhoso, o que mostra a competência de Max Verstappen em um sentido mais amplo. Se der na telha, eu gravo sobre essa disputa lá no fundo do pelotão, mais um vídeo rápido para vocês comentando o que eu penso sobre essas equipes de fundo do pelotão. Algumas delas melhoraram e agora estão disputando pontos preciosos para as posições que vão render mais dinheiro para essas equipes. E quem sabe eu falo sobre o drama da Williams no final de temporada, que mostra que dinheiro ainda é tudo na Fórmula 1, sempre foi na verdade, mas no caso da Williams chega a ser uma situação até desesperadora, porque bate demais, quebra demais e ainda por cima conta com os infortúnios como aconteceu no Qatar. Uma corrida bem nota 5, mas salva pelo diretor de televisão, pelo diretor-geral da transmissão. Dessa vez, ele é o MVP da prova, ele é o melhor piloto, ou piloto mais votado dessa prova no Qatar.